Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 74 do nosso estudo e da nossa meditação com a Sagrada Escritura, a Bíblia em um ano. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no último dia do nosso estudo da meditação do Evangelho de São Mateus. Vocês lembram, o padre, há poucos dias atrás fez um vídeo dizendo que o Evangelho de São Mateus mostra Jesus como o novo Moisés, Jesus como alguém superior a Moisés. Tudo aquilo que Moisés fez acontece também com Jesus e acontece de uma forma muito superior. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro ou para a encíclica, para a carta aos Hebreus, nós encontramos ali a visão, o olhar cristão sobre o Pentateuco. O Pentateuco, nós sabemos tudo aquilo que aconteceu, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando nós estudamos, conhecemos o livro, a carta aos Hebreus, nós temos a interpretação cristã do Pentateuco. Por isso que nós lemos, depois do Pentateuco, a carta aos Hebreus. E por que nós lemos o Evangelho de São Mateus? O padre já disse também outras vezes, cada padre, cada estudioso, cada pessoa tem a sua maneira, o seu método de interpretar, de organizar os livros da Sagrada Escritura. Eu acredito que o Evangelho de São Mateus, agora, depois do Pentateuco, ele é muito bem aproveitado. Por quê? Porque muitas informações do Pentateuco, muitas informações ali da Torá, elas voltam no estudo deste Evangelho. Então nós vamos adiante. Hoje nós vamos ver a morte e a ressurreição de Jesus. Nós estamos nos capítulos 26, 27 e 28. Então, padre, como de costume, eu vou fazer um sobrevoo. Nós vamos passar nas partes principais. Em alguns momentos nós vamos ter um pouco mais de atenção. O padre vai tentar, pelo menos, os pontos principais refletir com um pouco mais de calma com vocês. Então ali o capítulo 27, o capítulo 26, aqui tem um dado muito importante. Aqui mostra como que começou o processo de condenação de Jesus. Nós lembramos que Jesus ele teve muitos conflitos com os fariseus, muitos conflitos com os saduceus. De repente os doutores da lei, os chefes do povo, eles se reuniram no pátio de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época. Eles se reuniram no pátio de Caifás e começaram a decidir, a escolher um jeito para matar Jesus. Então aqui nós vemos, aqui não é questão de ser antissemita, questão de querer perseguir os judeus, não é nada disso. A morte de Jesus, ela foi planejada, decidida e desejada primeiramente pelos judeus. É muito complicado a gente encontrar um problema assim e querer culpar só uma pessoa. Ah, esse problema é por causa que aconteceu isso. Não, normalmente a realidade é muito complexa. Então a morte de Jesus pode ter diferentes responsáveis. E aqui nem é muito legal, bacana ficar querendo encontrar culpados. Mas grande parte, a maior parte, quase toda, está na conta aí dos judeus. Foram os chefes da lei do judaísmo daquela época que fizeram um motim para matar Jesus. Isso daqui fica muito claro ali no começo. E eles tinham que fazer isso com pressa. Por quê? Porque depois de 2 dias seria a Páscoa. E ali, na sexta-feira à noite, depois que aparecessem as 3 primeiras estrelas no céu, já era a Páscoa, e não podia matar ninguém, não podia realizar nenhum trabalho, nada assim que fosse contra a festa da Páscoa. Então eles tinham que fazer rápido, tinham que fazer ali num prazo de menos de 2 dias. Depois nós vamos um pouco adiante, ali no capítulo 26, no versículo 6 e seguintes, nós encontramos a unção de Betânia. O que é a unção de Betânia? Essa questão nós poderíamos fazer. O que aconteceu com Jesus? Quando chegar a Semana Santa nós vamos lembrar isso. O que aconteceu com Jesus depois da entrada triunfal em Jerusalém?
O Evangelho de Mateus, aqui nós não encontramos detalhes sobre a entrada triunfal de Jesus, os outros evangelhos mostram. Jesus, depois que ele entrou triunfalmente, de forma triunfal em Jerusalém, foi aclamado com hosana, com ramos. Na segunda-feira, na noite seguinte, ele foi para Betânia. Betânia era uma cidade, era um povoado que estava fora dos muros, onde tinha Lázaro e tinha ali Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Ali um local pobre, um local simples, mas um local que estavam os amigos de Jesus. E ali nós temos a unção de Betânia. O que é a unção de Betânia? Os evangelhos, o evangelho de Marcos também fala sobre isso, mas o evangelho de Mateus nos dá alguns detalhes que merecem ser levados em consideração. Ali, naquele momento, aquela mulher, ela pega um vaso de alabastro com nardo puro. O que é um nardo? O nardo é um perfume riquíssimo. O vaso de alabastro é uma porcelana fina. E aquela mulher, ela quebra o vaso, ela derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Por que ela derrama o perfume na cabeça? Naquela época era ungido na cabeça o profeta. Naquela época era ungido na cabeça o rei. Aquela mulher, ungindo Jesus na cabeça, ela estava dizendo que ele era rei. Estava dizendo que ele era profeta, sem dizer nenhuma palavra, apenas com aquele gesto. Era ungido com perfume, com óleo. A pessoa, quando ela morreu, ou quando ela morria, ou quando ela era declarada, quando ela era investida um rei ou um profeta. Então ali acontece dois momentos. Jesus, ele disse que aquilo foi feito para antecipar a morte dele, mas aquilo foi feito também como um grande ato teológico, como um grande ato ali profético, de revelar a identidade de Jesus. Qual que é a identidade de Jesus? Ele é rei e ele é profeta. E aí é interessante que ela quebrou. Por que ela quebrou? Porque ela não queria que sobrasse nada. Aquele perfume foi derramado todo na cabeça de Jesus. Ela não deu nem um pouco, nem deu muito. Ela não guardou nada para si, ela deu tudo. E aí ela deu tudo porque o amor não conhece o pouco nem o muito. O amor só conhece o tudo. E aí eles acharam que aquilo era um desperdício, reclamaram, questionaram. E aí Jesus foi muito firme e ele disse, aqui aparece, eu gosto muito desse versículo, eu risquei aqui, eu coloquei underline, risquei em amarelo, o versículo 13, capítulo 26, que diz assim: em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Veja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, o testemunho dessa mulher vai ser contado. Jesus falou. Por isso que esse texto entrou no Evangelho. Por isso que entrou no Evangelho. E aí nós vamos para alguns tópicos. Depois nós temos aqui Judas. Judas, ele toma a iniciativa. Veja, os judeus, ali Caifás era o sumo sacerdote, os líderes já tinham reunido no pátio da casa de Caifás, mas eles estavam esperando um momento, uma oportunidade para condenar Jesus, para matar Jesus. E essa oportunidade veio quando um dos discípulos procurou os chefes dos sacerdotes para fazer o serviço. Eles estavam procurando uma razão, procurando um meio, um método, e aí de repente caiu no colo. De repente chega Judas e diz, olha, eu o conheço e vou entregá-lo, e aí entrega por 3 moedas de prata. 3 moedas de prata naquela época valiam 3, eles chamavam de 30 ciclos. Ali era o valor de um escravo. Se vocês depois quiserem ver com mais calma, voltarem lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 32, diz que o preço de um escravo, o valor de um escravo era 30 ciclos. Aqui não é denário, aqui não é salário diário, aqui era o valor de um escravo. Então ele estava tratando Jesus, pagando o mesmo preço de um escravo. Judas Iscariotes, que era amigo, que estava com ele, daqui a pouco Jesus vai chamá-lo de amigo, é aquele que toma a iniciativa em matá-lo. Então nós vemos a iniciativa dos judeus e depois nós vemos um ato muito concreto vindo de Judas. E aí, uma das partes centrais mais bonitas, nós temos a instituição da Eucaristia. Versículos 26 e seguintes. Que texto lindo. Enquanto comiam, veja, Jesus na última ceia, naquela noite, Jesus começou uma ceia judaica. Parecia que era uma ceia judaica. A ceia naquela época era celebrada na família. Era celebrado na família, as famílias celebravam a ceia. Então Jesus e os apóstolos, os amigos, também podiam celebrar a ceia. Eram considerados uma família. Então Jesus começa como uma ceia e depois ele institui a Eucaristia. Institui o memorial da sua morte que aconteceria na cruz. O que é a Eucaristia? A Eucaristia não é repetição da última ceia. A Eucaristia não é atualização da última ceia. A Eucaristia não tem nada a ver com ceia. A Eucaristia é o sacrifício da morte de Jesus na cruz,
que aconteceu com o rito que foi instituído na última ceia, mas não é ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Quando que Jesus deu o corpo dele? Quando que Jesus entregou o corpo dele? Foi na cruz. Então esse é o memorial para antecipar a morte de Jesus na cruz. Jesus não queria que a última palavra fosse a palavra dos cruéis, assassinos e algozes. Ele mesmo se entrega. Sua morte se torna um ato livre, um ato espontâneo de entrega dele. Antes deles matá-lo, Jesus aqui ele se entrega e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, dando graças, deu a eles dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do meu reino. Quando que as pessoas iriam beber? Ele falou que ia beber de novo só quando se bebesse o vinho novo do seu reino. Aqui Jesus está falando do banquete no céu. Esta celebração, ela teria validade até o banquete no céu. Olha que coisa linda, que coisa linda. Eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que convosco bebei o vinho novo no reino dos céus, no reino do meu Pai. Aquele sacrifício que Jesus realizou na cruz, ele é presentificado, ele é atualizado, ele se torna memória em cada celebração da missa. E aí depois nós temos aqui um momento aqui também muito triste, nós vemos Jesus dizendo que Pedro iria negá-lo. E aqui, para mim, o ponto principal é Jesus, ele profetiza, Jesus ele antecipa que que Pedro iria negá-lo, que ele seria traído. E aí Pedro ele disse assim: eu jamais o negarei. Eu jamais o negarei. Aqui, queridos irmãos e irmãs, por que Pedro caiu? Vários motivos. Eu penso que um dos motivos principais da queda de Pedro é Jesus, Deus querendo ensinar para ele que se nós estamos em pé, se nós seguimos o Senhor, muito mais do que méritos nossos, muito mais do que força nossa, é graça de Deus. Quando a gente acha que a obra é nossa, que a força é nossa, que a capacidade é nossa, aí nós caímos, porque é como se nós olhássemos para a água quando Pedro afundou. A graça, a força, ela vem de Deus. Não é mérito nosso, é mérito de Deus. Ele deveria falar: eu não vos entregarei, se Deus quiser. Eu não o entregarei, se eu contar com a sua graça. Mas aí ele achou que tudo dependia só dele. E aí nós sabemos aí aquilo que Pedro fez. E aí depois nós temos Jesus no Getsêmani. Jesus ali depois da última ceia, ele vai para o Getsêmani. Getsêmani é o Jardim das Oliveiras. E veja, 3 vezes, depois se vocês quiserem, vocês coloquem os versículos ali. 3 vezes ele repetiu a mesma coisa. 3 vezes ele repetiu a mesma coisa. Meu Pai, se possível, ali nós estamos no versículo 39, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E aqui é muito importante que a gente tenha a Bíblia. Se vocês puderem, tenham sempre a Bíblia próximo na reflexão. Então no 39 apareceu isso. Veja no 42, afastando-se de novo, pela segunda vez orou. Por quê? Porque é um diálogo com Deus, um diálogo com o Pai. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E aí depois continua no 44. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. E aí no 45 em diante segue assim. Vem então para junto dos discípulos e lhe disse: dormi agora e repousai, eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor está chegando. Aqui Jesus ele se diz novamente como Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? É um gesto de humildade, ao mesmo tempo Jesus revelando que ele era Deus que viria no nosso meio. Vocês já lembram quando o padre disse, o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que o Filho do Homem era aquele que viria do céu para realizar o ensinamento e a vontade de Deus. Então aqui nós temos
Getsemane. Getsemane. 3 vezes Jesus repetiu isso. Ele pediu que os apóstolos estivessem com ele, não dormissem, e ali eles acabam dormindo. E aí nós vamos adiante, nós temos a prisão de Jesus. A prisão de Jesus é o momento da paixão. E aí Jesus, ele olha para Judas no momento do beijo, ele diz ainda, amigo, para que estás aqui? Ele ainda chama Judas de amigo. Ele não perdeu a sua paz, mesmo no momento que ele estava sendo traído, mesmo no momento mais difícil. O texto diz que tudo isso aconteceu para que fosse realizado a profecia lá do Antigo Testamento. O texto continua dizendo que Jesus ele vai para o Sinédrio. O que é o Sinédrio? A casa de Caifás. Caifás era o líder político, o líder religioso daquela época, e ali começa um grande diálogo com Caifás. Caifás, e aqui, veja, novamente, não entrou em nenhum momento Pilatos. Vocês estão acompanhando? E aqui é importante que a gente vá... nós já lemos, conhecemos os detalhes, tudo, mas quando nós vamos vendo a ordem histórica das coisas, é muito importante. Queriam matar Jesus, faltava 2 dias para Páscoa e queriam fazer rápido. E aí, de repente, Judas, ele ameaça entregar Jesus. Jesus celebra a ceia. Jesus vai para o Getsemane. Depois Jesus é entregue. Aqui Jesus vai para a casa de Caifás para ele ser julgado. Até aqui não entrou o poder romano. Até aqui não entrou Herodes, até aqui não entrou Pilatos, até aqui não entrou nenhuma autoridade política. Aqui é apenas a traição de um do grupo e aqui é apenas o julgamento daqueles que são judeus. E aí o padre vai olhar nos olhos de vocês, eu não vou... Se vocês quiserem, vocês podem ver na Bíblia, depois o padre pode dizer o versículo. Tem um dado aqui no encontro com Caifás, que era o sumo sacerdote, que chama muita atenção. Caifás, ele rasga suas vestes. Quando Jesus diz que ele é o Messias, que ele é o Salvador, ele rasga suas vestes. Aqui tem um grande detalhe. E aí nós vamos ver isso no versículo 65. Capítulo 26, versículo 65. E lá no Antigo Testamento mostra que o sacerdote, ele teria uma veste especial, que ele teria uma veste que era única, que era uma veste que representaria aqueles que seriam da sucessão de Araão. Depois vocês podem procurar Êxodo capítulo 29, do versículo 5 e 6, dizendo do poder e da importância da veste sacerdotal. E aí se nós vamos lá para o livro de Levítico, por isso que nós estamos vendo Mateus depois, porque tem muita ligação com o Pentateuco. Se nós vamos para Levítico, capítulo 21, versículo 10, mostra que o sacerdote ele não podia rasgar a sua veste. A sua veste era sagrada. E aqui o que acontece quando Caifás ele rasga a sua veste? Aqui ele perde a sua dignidade. E aqui é como se encerrasse a primeira aliança. Aquela primeira aliança, aquela primeira aliança que foi feita, Deus, o povo judaico, que ela era atualizada sempre através dos sacrifícios, através do ato dos sacerdotes, ali se encerra um período da história. Ali se encerra um momento da história. Ele rasgando aquela veste é como se terminasse naquele momento. É como se naquele momento terminasse o que era a primeira aliança. E aí também tem um texto que fala ainda, um dado ali muito importante, nós podemos ver um pouco adiante quando fala que o véu se rasga. O padre já pode adiantar, capítulo 27, versículo 31. O véu do templo se rasga, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Então, primeiro, o sumo sacerdote, ele rasgando a sua veste, ele perde a sua dignidade de sumo sacerdote, ele rasga algo sagrado. Ali é como se a primeira aliança ela estivesse sendo encerrada. Por quê? Porque agora o novo sacerdote, aquele sacerdote, ele não tem mais poder. Ele rasgou as suas vestes, ele perde a sua autoridade. O poder agora está com o sumo e eterno sacerdote, que é Jesus. De repente, quando Jesus ele está morrendo, capítulo 27, versículo 31, e depois vocês podem ler, o véu do templo, do santuário, que separava o santo do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aquele véu do templo, ele é rasgado. E conta-se a história que ele é rasgado de cima a baixo. O que isso significa, padre? O Santo dos Santos era o local onde o sumo sacerdote entrava, era o local da presença de Deus. Então ali havia uma barreira entre o povo e Deus, entre o povo e o Santo dos Santos.
Qual que era essa barreira? Era essa cortina. Com a morte de Jesus, essa cortina, essa barreira que existe entre Deus e o ser humano, ela é rasgada, ela encerra. E como que essa barreira ela é destruída? Como que ela é rasgada? Ela não é rasgada de baixo para cima. Por quê? Porque quem rasga essa barreira não é o ser humano. Ela é rasgada de cima para baixo. Por quê? Porque quem rasga essa barreira, quem termina com essa barreira, quem encerra aquela aliança é o próprio Deus. Ela é rasgada de cima para baixo, o véu é rasgado de cima para baixo, para deixar claro que quem rasga aquele véu é Deus. E aí lá na carta aos Hebreus, que nós lemos há poucos dias atrás, mostra capítulo 8, versículo 13. Aquela primeira aliança, ela envelheceu, ela caducou, ela perdeu todo o seu sentido, ela envelheceu, ela acabou. E aqui vem a perfeita e última, eterna aliança que é feita com Jesus. Então aqui nós temos muitos símbolos e todos os símbolos têm aqui um significado muito grande, um significado muito importante. Se nós vamos um pouco adiante, então nós começamos a negação de Pedro. No final do capítulo 27, no final do capítulo 26, antes do 27. Interessante que a negação de Pedro negou 3 vezes. Vamos bem rápido, mas vamos dar uma aprofundada. A primeira vez, uma criada aproximou de Pedro e disse: olha, você, uma criada, uma mulher, olha, você o conhece, ele diz, não sei o que dizes. Veja, é como se ele falasse: eu não sei que assunto que vocês estão falando, eu não sei que tipo de assunto, eu não sei sobre o que vocês estão falando. Como que uma pessoa não sabe o assunto? Como que uma pessoa não sabe aquilo que se fala? Aí, na segunda vez, também uma mulher, novamente, e vai Pedro, e ele diz assim: olha, eu não o conheço. A segunda vez, a resposta de Pedro foi: não, eu não o conheço. E aí depois, a terceira vez, algumas pessoas que estavam ali perguntaram de novo, e ele falou: não, eu não conheço aquele homem. Então Pedro, que era um homem que cortou a orelha, que tinha coragem de cortar a orelha de um soldado, que passava noites pescando, um homem extremamente apaixonado por Jesus, de repente ficou com medo de uma mulher escrava que não tinha nem nome, para mostrar ali a falta de fé e também o conflito que passou a viver São Pedro. E aqui nós vamos rapidamente, o padre teria muito para meditar com vocês, depois chega a crucifixão de Jesus. O que acontece na crucifixão de Jesus? Antes disso, nós temos Jesus vindo diante de Pilatos. Aí sim Jesus vem diante de Pilatos, trazem Jesus para Pilatos. Por que trouxeram Jesus para Pilatos e não mataram Jesus direto? Israel era uma colônia do Império Romano e a única pessoa que tinha poder de executar e matar alguém era o governador. Era alguém que era representante do Império Romano. Então os judeus, eles não podiam matar ninguém. Por quê? Porque ali era uma colônia judaica. Lá no Levítico, no Antigo Testamento, eles podiam. Por que eles podiam fazer isso? Porque eles estavam na terra que era deles. Ali era uma terra que não tinha tanto dono. Eles podiam fazer o que eles queriam. Mas ali, sob poder do povo romano, não. Então eles tinham que pedir permissão para os romanos. Então quem ia matar era o Império Romano. E aí o Império Romano era representado por Pilatos. Pilatos fez de tudo, covarde também, mas ele fez de tudo para que Jesus não morresse. Colocou até uma opção de um lado de uma pessoa péssima, mas mesmo assim os judeus, aquela multidão, disse várias vezes: seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. E aí Jesus ele é crucificado, e quando ele é crucificado, ele tem sede. Por que ele tem sede? Ali nas tentações no deserto, disse assim, Evangelho de São Lucas: no momento oportuno o demônio voltaria. No deserto Jesus teve fome, tentação física. Depois lá na cruz Jesus tem a tentação física, ele tem sede. Depois o texto continua e diz que lá no deserto o demônio falou para Jesus: pula do alto aqui deste monte, você vai ser segurado, você vai ser protegido. E lá da cruz diz: olha, pula aqui do alto da cruz, todos vão te louvar. Lá de repente diz: olha, se você é o Filho de Deus, eu te darei todos esses bens da terra se você me adorar. E de repente também em outro evangelho de São João capítulo 20 diz assim para Jesus: eu tenho o poder de te dar a liberdade, eu tenho o poder de te deixar livre. E aí Jesus vai e permanece fiel. As mesmas tentações do início, lá no deserto, são as mesmas tentações que voltam agora. E aí, por fim, nós temos a ressurreição de Jesus, que nós sabemos que ele apareceu às mulheres, e depois da ressurreição, nós temos aqui o mandato missionário. As últimas palavras de Jesus são: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei todas as nações
se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele não disse cidade, ele disse todas as nações. E nessas nações, todas as nações têm crianças. Ensinando-os a observar tudo quando vos ordenei. E eis que estarei convosco. Que conforto! Eis que estarei convosco todos os dias, consumando, até a consumação dos séculos. Esse é o Evangelho de São Mateus. Esse é o Evangelho que mostra Jesus realizando tudo aquilo que foi prometido lá na Antiga Aliança, que Jesus, ele supera Moisés. Queridos irmãos e irmãs, a partir de amanhã nós vamos começar um novo livro com a graça de Deus, o livro de Josué. E aí nós vamos avançar e vamos caminhar bastante no Antigo Testamento. Fiquem atentos, entre um vídeo e outro, o Padre pode postar para vocês algum aprofundamento. Podemos ter um aprofundamento do Evangelho de São Mateus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.